Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da Masterclass Daniel Lopes e hoje a gente tem uma jornada longa aqui, são várias páginas, vários capítulos, mas vou tentar fazer um resumo melhor possível para vocês. Hoje a gente parte do apêndice do capítulo O Brasil do PT, que fica na página 114 do livro. Nós temos uma jornada longa até a página 163, com muitas informações curiosas e eu vou tentando filtrar aqui para vocês, tá? Nesse capítulo Brasil do PT, o professor Olavo de Carvalho vai falar sobre uma entrevista que foi dada pelo Marco Aurélio Garcia, que chegou a ser ministro no governo petista ali, da Dilma, do Lula e Dilma. E aí ele vai fazer vários comentários sobre falas do Marco Aurélio Garcia, que aqui o professor Olavo de Carvalho ele coloca como teórico do PT. E aí ele vai dizer que o Marco Aurélio Garcia falava que o interesse deles não era implantar o socialismo, mas aperfeiçoar o capitalismo e fazer um governo de transição democrático popular por meio de uma nova política econômica. Perdão, pessoal. E aí, o professor Olavo de Carvalho mostra que sempre isso foi um discurso esquerdista, né? O discurso de que nós não queremos implantar o socialismo, nós queremos apenas fazer um melhoramento, né, do capitalismo e fazendo uma transição democrática. Então, o professor Olavo de Carvalho diz que sempre o argumento é exatamente esse. Ele diz que o Lenin não implantou o socialismo logo de cara, ele implantou primeiro o quê? O capitalismo aperfeiçoado, né? E a ideia é primeiro fazer com que os burgueses ganhem muito dinheiro com o governo de transição para poder fazer até o fortalecimento do proletariado e tornar o proletariado independente do controle capitalista, tá certo? E aí ele vai dizer que, ao contrário do que a esquerda prega, o capitalismo quer uma independência dos poderes, né? Que é aquilo que a gente tem chamado de modelo de corresponsabilidade, que é o que o governo Bolsonaro tem feito de deixar o legislativo participar também da construção da democracia no país. Só que aí no socialismo, pelo contrário, eles querem sempre o executivo dominando os outros dois poderes, e é o modelo antigo que era chamado de modelo de tutela do executivo, quando o executivo dominava o legislativo por meio de troca de favores, toma lá da cá, quid pro quo e por aí vai, né? Então o professor Olavo de Carvalho vai fazer uma crítica dessa entrevista do Marco Aurélio Garcia, dizendo que o PT tinha o interesse de mudar a Constituição para que o Exército só combatesse crimes, só combatesse externamente, né? Que ele não pudesse combater os crimes internos, ou seja, impedir o Exército de lutar contra o crime organizado. E aí o professor Olavo de Carvalho cita também o petista, né, biógrafo do fundador do Comando Vermelho, que é o César Benjamin, fazendo a biografia do William Lima da Silva, que era considerado o professor do Comando Vermelho, né, um dos fundadores do Comando Vermelho. Então ele vai dizer que essa estratégia petista é sempre exaltar a criminalidade e demonizar as Forças Armadas e sempre deixar o crime livre para poder acontecer, tirando todos os obstáculos que, em geral, o último obstáculo, bastião que sobrou são as Forças Armadas. E aí o professor Olavo de Carvalho vai sempre mostrar essa eterna ligação do PT com o crime organizado e também mostrando a manipulação, né, que o governo petista quis fazer com o Exército de tentar aumentar o orçamento do Exército para que os militares aceitassem perder essa autorização constitucional para lutar contra o crime organizado. E aí o professor Olavo de Carvalho denuncia na entrevista do Marco Aurélio Garcia a fala dele de que os regimes socialistas sempre se apresentaram como democracias populares. Então essa ideia de democracia popular, isso é prenúncio de genocídio, tá certo? Não, essa estratégia simplesmente não engana ninguém. Então a ideia central aqui era ocultar as intenções malignas do PT, anunciando essas intenções de forma irônica. Não, com certeza, nós queremos acabar com o exército. Sim, nós queremos implementar um governo socialista. Assim como Barack Obama, quando estava tendo a sua cidadania americana, contestava, ele falava, eu nasci
no planeta Kal-El e tal, não sei o que, e estão tentando ironizar para poder esconder, né? E lembrando que a melhor maneira de você esconder um segredo é escondê-lo em público. E aí, o professor Olavo de Carvalho vai denunciar as viseiras ideológicas esquerdistas, né, como a maneira absurda como a esquerda interpreta e filtra as informações, sempre reinterpretando a realidade ao seu bel prazer. E o professor Olavo de Carvalho diz que nessas ironias e brincadeiras da esquerda, eles sempre começam na metáfora e terminam na literalidade, né? Começam brincando que vão fazer isso ou aquilo e acabam fazendo na verdade. E aí o professor Olavo de Carvalho também lembra que a política é apenas uma superfície da vida social. E o que significa isso? Não adianta nada você não ser de esquerda convictamente, mas você pensar como o esquerdista pensa. Então não adianta nada você fazer uma coisa e não fazer a outra. No capítulo seguinte, na página 122, o professor Olavo de Carvalho vai falar sobre os bandidos e os letrados, mostrando a culpa que os escritores e artistas têm no aumento do banditismo e da criminalidade no Brasil, porque nas obras culturais os bandidos são sempre colocados como heróis, como inocentes, como pessoas que eram vítimas da sociedade, né? Ele vai citar vários autores, né? Entre eles o Ledo Ivo, Nelson Rodrigues, Nelson Pereira dos Santos, Chico Buarque, o Cacá Diegues e tal. Então, mostrando a culpa dessa destruição social do Brasil, a culpa dos produtores da cultura, dos pseudo-intelectuais, né? Então, a cultura antipolicial, por exemplo, sempre propagada pelos artistas nacionais, e ele dá o exemplo da música do Chico Buarque, que é Chama o Ladrão, em vez de Chama a Polícia, né? Evidentemente chamando os policiais de ladrões. E por trás disso tudo, eles tentam humanizar o delinquente, sempre colocando o ladrão como bonzinho e a polícia como um má. Então, o professor Olavo de Carvalho vai mostrar que a esquerda sempre quer a prisão do corrupto, mas quer soltar o traficante e quer uma pena severa para qualquer capitalista, né? Então, a esquerda pratica com isso um certo preconceito de classe. Por quê? Todos os policiais são más, toda a classe média é má e todos os cristãos são maus, por exemplo. Então, eles que pregam a tolerância e contra os preconceitos, na verdade, estão advogando em favor de um preconceito de classe. E é bem interessante, né, que o professor Olavo de Carvalho mostra que essa esquerda sempre tentou fazer uma renovação cultural, mas na verdade essa renovação cultural é perverter o senso moral da população por meio das artes, né? Nessa loucura, por exemplo, toda a política de segurança pública ela funciona numa ideia muito insana. Por exemplo, hoje em dia o pessoal que é dos teóricos da segurança pública, eles falam que a polícia não deve investir numa estratégia de confronto com os criminosos, mas sim deve investir numa estratégia de inteligência para poder matar o mal pela raiz. Só que o professor Olavo de Carvalho diz que é a mesma coisa se um cachorro feroz está indo atacar uma pessoa, em vez de você frear o ataque e a mordida do cachorro feroz, você tentar ficar perguntando quem que é o dono do cachorro. É uma estratégia tão louca quanto, tá? Então, a esquerda caviar sempre tem um ódio à polícia e uma simpatia pelo banditismo, né? Essa que é a ideia subjacente por trás ali dessa defesa dos intelectuais de esquerda do banditismo. Então, o professor Olavo de Carvalho vai colocar na conta da intelectualidade a tragédia do Rio de Janeiro, vai colocar em grande parte culpa deles, né? Porque para a esquerda os criminosos são heróis populares lutando contra as injustiças com as técnicas de combate que aprenderam dos próprios militantes esquerdistas lá na Ilha Grande. Então, o professor Olavo de Carvalho mostra aí com todas as letras a culpa que os produtores da cultura têm na produção de toda essa maluquice aí, né? Então o professor Olavo de Carvalho faz uma lembrança muito importante também, dizendo que os intelectuais são os maiores consumidores de drogas, ou seja, eles não querem perder os seus fornecedores dos seus entorpecentes. Então eles não só consomem e querem manter esse consumo, mas também fazem a apologia do uso. Então o professor Olavo de Carvalho vai dizer que esses intelectuais têm sim grande culpa no cartório.
No capítulo seguinte, que começa na página 137, ele vai falar sobre a máfia gramsciana e vai dizer que o debate cultural virou um debate eleitoral. E a ideia de Gramsci, e que está sendo muito bem implementada no Brasil, é transformar a arte em panfleto político, de forma que mate a inteligência e destrua a própria alma do povo. E aí, para o professor Olavo de Carvalho, lembra que para Gramsci tudo é propaganda revolucionária, e aí, dessa forma, transformando toda forma de arte em propaganda revolucionária, o marxismo mata a arte verdadeira em nome do primado da utilidade política. Então, o professor Olavo vai mostrar como é que, quando a teoria de Antônio Gramsci foi implementada, acabou colocando em ação uma total ausência do debate filosófico. Por quê? Para o Gramsci deve-se evitar a todo momento a estratégia de confronto e exercer uma estratégia de falar de política sem dizer que está falando de política, né? Então, essa é a estratégia de Gramsci ali que está sendo implementada aqui no Brasil. No capítulo seguinte, que é na página 142, ele vai falar dos efeitos da grande marcha e o professor lá vai dizer que a justiça eleitoral existe para manter as eleições justas. Só que ele vai mostrar como a justiça eleitoral também foi aparelhada, nunca foi tão injusta, nunca foram tão injustas as eleições, né? Porque ele vai mostrar que a própria justiça eleitoral começou a tomar algumas medidas que estavam atrapalhando a própria eleição. Por exemplo, não poder criticar o aborto, o movimento LGBT, e também a própria justiça eleitoral estava distribuindo propaganda de que as pessoas deveriam votar para mudar. E essa ideia de votar para mudar era pauta sempre da esquerda. Então, o Gramsci tem como proposta política, em vez de você ter um confronto direto e atacar diretamente a direita, você fazer um somatório de milhares de ações imperceptíveis, tá certo? Então, essa é a estratégia que está ali por trás. Na página 144, já é o outro capítulo, Medindo as Palavras, e o professor Olavo começa a refletir por que os políticos, os deputados, sempre estavam ali com um vocabulário muito educado para falar com Fernandinho Beiramar. E esse capítulo, Medindo as Palavras, ele foi publicado na revista Época no dia 5 de maio de 2001, uma época em que Fernandinho Beiramar tinha sido preso lá na Colômbia, lá estava trabalhando junto com as Farc, né? E aí, então, o professor Olavo de Carvalho vai dizer que eles tratavam muito bem o criminoso, porque eles têm essa ideia de que o criminoso é quase que um socialista intuitivo. Ele está fazendo uma revolução social porque ele é a expressão da injustiça do capitalismo opressor. E aí o professor Olavo de Carvalho diz que eles acabam protegendo o criminoso e demonstraram, por exemplo, mais ódio com o juiz Lalau, que desviou dinheiro da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, do que ódio contra o Fernandinho Beiramar, né? Então eles têm mais ódio contra o capitalista do que contra o criminoso. E isso só acontece porque a doutrina de Gramsci implementa uma verdadeira reconfiguração dos sentimentos e das reações. E aí a gente não pode esquecer o vínculo de Fernandinho Beiramar com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que são de esquerda e usavam o tráfico de droga para poder implementar a sua revolução socialista. E aí as Farc, esse grupo terrorista, também tem vínculo com toda a esquerda latino-americana por meio do Foro de São Paulo, tá? Então, só lembrando aqui a conexão da esquerda com o crime organizado. Agora, tem o capítulo aqui, Tentando Enxergar, na página 146, que o professor Olavo vai falar de uma pesquisa do Ibope dessa época de 2001, que dizia que 55% dos eleitores brasileiros estavam clamando por uma revolução socialista no Brasil. É um dado muito impressionante, né? E aí o professor Olavo de Carvalho diz que a revolução socialista é violência, né? É genocídio. Por exemplo, na China, o socialismo extinguiu 10% da população nacional. Então, o professor Olavo de Carvalho vai mostrar a alienação do brasileiro, não a alienação de pedir uma revolução socialista, mas a alienação de não perceber que uma revolução socialista já estava em curso em 2001, tá certo? Então, essa ideia que o professor Olavo de Carvalho trouxe é bem interessante. Na página 149, ele vai falar sobre um inimigo do povo e ele vai mostrar como Dostoiévski, no livro Os Demônios, ele já havia visualizado a estratégia da Revolução Cultural quase 100 anos antes de Antônio Gramsci, tá?
Então, muito interessante essa reflexão. Aí o professor Olavo de Carvalho vai mostrar como a elite intelectual e a elite dos países acabaram aceitando Diderot e Rousseau como referências intelectuais, mas aí eram pessoas que estavam implementando a própria destruição da nobreza, né, e da elite. Então eles estavam exaltando os teóricos que estavam pregando a sua própria decapitação. Então é um negócio muito maluco, né? E aí o professor Olavo de Carvalho mostra que a elite bajula o intelectual de esquerda que quer destruir a elite, mas por outro lado rejeita o estudioso independente que mostra a realidade dos fatos, né? E aí o professor Olavo vai voltar a lembrar sobre a influência dos intelectuais de esquerda nos governos totalitários, que acaba praticando um piedoso idealismo que na verdade conduz ao genocídio. E aí o professor Olavo de Carvalho lembra do poder destrutivo das revoluções culturais socialistas, porque elas implementam uma perda dos padrões de julgamento, uma queda da linguagem e um aumento também do uso de drogas. E o Brasil vai sendo destruído por essa revolução cultural, como a gente pode ver hoje, porque as pessoas já nem percebem que estão pensando e falando e agindo e reagindo como esquerdistas e não tomam atenção desse fato, né? No capítulo seguinte, na página 153, sobre a doutrinação difusa, o professor Olavo de Carvalho vai dizer que o nível máximo de doutrinação marxista acontece quando a pessoa nem mesmo sabe ou percebe que está sendo doutrinada. Isso é fato no Brasil, né? Somente poucos intelectuais ou pessoas muito pobres que nunca estudaram estão ausentes dessa doutrinação marxista hoje. E aí a ideia é não saber perceber que a ideia da luta de classe é uma teoria e não uma verdade absoluta, né? Então eles acham que realmente há uma luta de classes entre pobres e ricos, negros e brancos e por aí vai, que isso explica toda a realidade do mundo, né? Como Marx começa dizendo no Manifesto do Partido Comunista, que toda a história foi permeada pela luta de classe. E aí, além disso, né, ele vai falar que essa revolução cultural esquerdista ela deve ser o máximo possível invisível, então é por isso que ela é tão eficiente, porque ela é totalmente invisível, e o professor lembra que quanto mais poder, mais invisível ele é. Marx, por exemplo, dizia rejeitar a moral, mas para ele todos os ricos são maus e todos os pobres são bons. Isso significa o quê? A maioria dos brasileiros acaba pensando assim, que todo pobre é bonzinho, todo rico é mau porque explora o pobre, mas na verdade isso é uma teoria e não uma realidade do mundo, tá certo? Na página 156, o professor Olavo de Carvalho vai falar sobre os gurus do crime e ele vai dizer que são pessoas que têm ali uma função de mentores, né, do crime. E o professor Olavo vai fazer uma crítica de toda essa ideia de combate ao crime hoje, parte de um princípio totalmente furado de que todo pobre é criminoso, que a criminalidade, a pobreza produz a criminalidade. Só que aí o professor Olavo diz que o pobre evangélico, por exemplo, ele não rouba e não mata. Então ele continua com a mesma situação econômica, mas ele não comete o crime, porque apesar de ser pobre, ele tem um outro referencial para interpretar o mundo. Então, a esquerda tenta explicar tudo a partir das condições econômicas, das condições materiais, só que Marx tenta esconder o elemento cultural, mas não consegue, porque o elemento cultural se mostra muito importante depois no trabalho do Antônio Gramsci para fazer essa revolução cultural marxista. E aí, o professor lá vai lembrar que a postura da esquerda com relação ao crime é enfraquecer a repressão policial e dar confiança, autoconfiança e autonomia para o bandido, sempre pensando na destruição da sociedade, né? Então a esquerda legitima a violência e também incentiva a brutalidade coletiva com doses letais de ódio revolucionário, tá? Que ódio esse revolucionário que é passado até para as crianças nas escolas, fazendo aquilo que o professor Olavo de Carvalho chama de pedagogia do abismo. Na página 159, o professor Olavo começa o capítulo Marxismo Cultural e ele diz que os marxistas foram cada vez mais se decepcionando com o proletário, vendo que o proletário não correspondia aos anseios da Revolução Socialista. Então, nessa linha, nesse pé atrás com o proletariado, surge
a ideia de escola de Frankfurt, cujo objetivo é, senão, destruir toda a cultura ocidental, tá? É claro que no Manifesto do Partido Comunista nós vimos que a ideia de Karl Marx é destruir toda a ordem social vigente. Para a escola de Frankfurt, eles levam esse projeto de destruição mais além, porque o objetivo é destruir a cultura ocidental. E aí a cultura ocidental é entendida como paradigma judaico-cristão, direito romano e filosofia grega. Então, a gente precisa perceber que o marxismo cultural, ele compreende a escola de Frankfurt, a doutrina de Antônio Gramsci, o deconstrucionismo e o politicamente correto. Isso tudo é o marxismo cultural. O marxismo cultural pretende totalmente a destruição de toda a cultura ocidental, porque no marxismo cultural a cultura é uma máquina de guerra contra si mesma. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai pegar a partir do capítulo Transição Revolucionária, na página 163, e aí a gente finaliza o nosso estudo do livro A Nova Era Revolução Cultural, do professor Olavo de Carvalho, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha que é bom. Valeu!